Boa noite, queridos irmãos. Nós queremos saudar a todos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é um dia muito especial. Na verdade, todos os cultos eles são especiais, mas nessa data, se nós estivéssemos em culto juntos, nós estaríamos celebrando no nosso calendário a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, a Páscoa. E eu gostaria de convidar você para nós pensarmos a respeito desse tema central da vida de todo cristão, de todo o cristianismo, o tema central do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, para nós lermos o texto que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler primeiramente os versos 20 a 22, e em seguida nós vamos ler o verso 51 até o verso de número 57. Diz assim a palavra do nosso Deus, em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 20 a 22. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Verso 51. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, quando nós falamos de Páscoa, nós estamos falando sobre vida e sobre morte. E nós estamos vivendo uma Páscoa diferente por causa de alguma coisa que surgiu, que é esse vírus, e que de repente nos colocou em nossas casas, para que a gente preserve a nossa vida e não sejamos então acometidos por aquilo que esse vírus faz, podendo que muitas pessoas possam morrer por causa dele. A morte é uma verdade, é uma realidade na nossa história. Nós acompanhamos muitas pessoas que já morreram e nós sabemos que nós um dia morreremos. E o que a Páscoa tem a ver com isso? A Páscoa, que é também a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, mas não somente a morte, é também a sua ressurreição, mostram então aquilo que foi feito por Cristo e através da obra de Cristo, para que o problema da morte ele fosse resolvido. Os versos 20 a 22 vão nos dizer que Cristo ele ressuscitou dentre os mortos, mas o verso 21 vai dizer que a morte ela veio por um homem, e esse homem nós sabemos, ele foi Adão. Mas o verso 22 vai nos dizer que assim como em Adão todos morrem, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. E a palavra de Deus, então, vai encerrar com o texto que nós lemos, mostrando que nem todos morreremos, mas que Jesus ele voltará. Aqueles que tiverem morrido já quando ele voltar, a Bíblia diz que eles serão ressuscitados, e aqueles que estiverem vivos serão transformados. E a obra então do pecado e da morte serão vencidas de uma vez por todas, porque a morte é o último inimigo a ser vencido,
mas ele já foi vencido pela Páscoa, pela morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus enfrentou a morte e Jesus, tendo vencido a morte, Jesus ressuscitou e está vivo. E a ressurreição de Cristo é então o grande sinal e a prova de que tudo aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo tem nos prometido através da sua palavra, tudo aquilo que Deus, o Pai, prometeu desde o começo da palavra até o último versículo da Bíblia, acontece e acontecerá, tudo será cumprido por causa da Páscoa, por causa da morte e da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, o verso 57, o último versículo que lemos, vai dizer: graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidar você para nós, nessa noite, agradecermos a Deus pela vitória que temos em Cristo Jesus. Uma vitória que é sobre o pecado e que é sobre a morte. O pecado agora já não nos separa mais de Deus, e a morte já não nos deixará eternamente separados de Deus. Mas nós temos promessa de vida e de vida eterna, de comunhão hoje e eternamente com Jesus Cristo e com o nosso Pai que está nos céus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque o nosso Senhor Jesus Cristo entregou a sua vida na cruz. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos amou de tal maneira que deu o seu único Filho para que padecesse ali na cruz, levando sobre si toda a condenação que não era merecida por ele, mas sim merecida por todos nós, por cada ser humano nascido na face da terra. Todos nós, por causa de Adão, já nascemos em pecado. Através de Adão, o pecado entrou no mundo. E todos nós somos passíveis da ira do Senhor, justa e santa e de condenação. Mas em Cristo Jesus, através da sua morte e ressurreição, recebemos vida e vida eterna. Porque Ele nos perdoa e ao mesmo tempo nos apresenta diante do Senhor para vivermos uma nova vida. Louvado seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar louvores ao nome do nosso Deus.
derramaste ali teu amor. Minha alma cantará, aleluia, glória e honra a ti, Senhor. Glória e honra a ti, Senhor. Amém. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graça dá, aleluia, Cristo sobre a cruz sofreu, aleluia, e por nós ali morreu, aleluia, mas agora vivo está, aleluia, para sempre reinará, aleluia, gratos hinos hoje erguei, aleluia, a Jesus o grande Rei, aleluia, ressurgiu e é vencedor, aleluia, toda a glória ao Redentor, aleluia. Quero convidá-los essa noite para nós, celebrando a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, celebrando a Páscoa, nós abrirmos a palavra de Deus em Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, nós vamos ler a partir do verso de número 1 até o verso de número 12. Eu gostaria de convidar você mais uma vez para nós orarmos, antes da mensagem mesmo. Essa semana nós tivemos a perda de duas irmãs nossas, queridas. Uma irmã, membro aqui da nossa igreja, a dona Leda Rigotti. Ela faleceu, está com Cristo, cria no nosso Senhor Jesus Cristo. Esposa do nosso irmão Walter Rigotti. E ontem faleceu a dona Vilma, avó do Valmir e do Júnior Kultz, do Jair Júnior Kultz. Ela é mãe do nosso irmão Jair Kultz, que congrega na igreja presbiteriana Betel. E eu gostaria que nós estivéssemos orando por esses irmãos, antes mesmo de nós lermos a palavra. Já estamos com a Bíblia aberta. Vamos orar por eles nesse instante, por essas famílias. Senhor nosso Deus, queremos buscar o Senhor nesse instante, intercedendo como igreja do Senhor, mesmo separados, ó Deus, mas juntos, colocando diante do Senhor e pedindo ao Senhor que abençoe, que console e conforte a família dessas duas amadas irmãs que foram encontrar-se com o Senhor. Ó Deus, o nosso consolo e conforto maior é o próprio Evangelho, é a própria palavra do Senhor e o testemunho da vida dessas pessoas que confessavam crer no nome do nosso Senhor Jesus e confiar na sua obra da salvação. Que viviam, buscavam viver com Jesus sendo o seu Senhor e Salvador. Assim como nós estamos celebrando a ressurreição, que mostra que assim como o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, essa promessa se cumprirá para todos aqueles que creem
no Senhor Jesus. Nós, ó Deus, nos alegramos no Senhor, porque cremos que as nossas irmãs conheciam o Senhor. E, ó Deus, viverão essas promessas. Pedimos que o Senhor nos abençoe, nós que ficamos, nós que sentimos saudades, que o Senhor seja, principalmente, ó Deus, com as famílias dessas amadas irmãs que estão em luto. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Lucas, capítulo 24, verso 1 ao verso de número 12. Diz assim a palavra do nosso Deus: Mas, no primeiro dia da semana, na alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando ao túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Até aí. Eu gostaria de falar nessa noite sobre a Páscoa, sobre a morte e a ressurreição de Cristo como o fato mais importante e extraordinário da história. Hoje é a data no calendário quando nós nos lembramos da Páscoa, quando nós fazemos referência à Páscoa, e até fora da igreja. As pessoas, elas celebram a Páscoa. Elas colocam lá os ovos de chocolates, hoje já os brinquedos no meio dos ovos de chocolates, tudo fazendo referência à Páscoa. Mas o fato mais importante, não só da Páscoa, mas de toda a história, foi o que aconteceu na Páscoa. A morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a gente fala da Páscoa, nós não estamos falando daquela primeira Páscoa, que é aquela Páscoa que vocês hoje ouviram através daquilo que o pastor Ramon nos ensinou, mostrando a Páscoa lá no Êxodo, quando o povo de Deus, diante da última das pragas, aquele povo então obedeceu a Deus, separando um cordeiro perfeito. Esse cordeiro foi morto, o seu sangue foi passado nas vergas das portas, e o anjo do Senhor, que trazia juízo sobre aquele país, aonde tinha o sangue do cordeiro, aquele anjo que trazia a ira de Deus, ele passava por cima, e a morte não entrava, não atingia a casa daqueles aonde o sangue estava nas vergas das portas. Esse foi um momento fantástico, impressionante da história do povo de Israel. Você imagine essa grande praga de Deus. Foi muito triste, é verdade, mas foi um sinal grandioso de Deus. Antes dessa 10ª praga, outras 9 haviam acontecido, mostrando o cuidado, o amor de Deus para com o seu povo, libertando este povo, que era seu, da escravidão no Egito. E todos esses elementos, os elementos da Páscoa, o cordeiro e todas as coisas, até mesmo o caminho e a perseguição então dos egípcios, tentando matar o povo de Deus, mas Deus os livrando da morte com o seu poder e glória. Tudo isso é algo maravilhoso, é uma história impressionante. Mas tudo isso é muito pequeno perto da verdadeira Páscoa. Embora aquilo tenha marcado a história do mundo,
a história de uma nação, a história da nação do povo de Deus, e até hoje nós sabemos desses fatos grandiosos. Mesmo isso não se compara à Páscoa cristã, que é a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. A Páscoa, nós gostamos de falar sobre a Páscoa, mas ela é mais importante do que a história da criação, ela é mais importante do que o êxodo de Israel, e ela é mais importante até do que o próprio Natal. Porque quando Jesus nasce, o nascimento de Jesus, ele aconteceu para que Jesus pudesse chegar até esse momento em que ele morre na cruz, fica morto durante os 3 dias, e no terceiro dia, então, ele ressurge da morte, vencendo a morte. Todas essas coisas, elas são para apontar para a grandiosidade da obra que Jesus fez na Páscoa. Sua morte e sua ressurreição. Na sexta-feira, quando morreu na cruz, e no domingo, quando ressuscitou, deixando aquele túmulo vazio, a pedra foi removida, e Jesus então reviveu e está vivo até o dia de hoje. As pessoas têm dito que esse momento que vivemos, esse momento de Covid-19, é um dos momentos que tem marcado o mundo, e que o mundo com certeza nunca mais será o mesmo. Mas eu quero dizer que o mundo nunca mais foi o mesmo a partir da Páscoa cristã. A partir do momento em que o nosso Senhor Jesus Cristo morreu naquela cruz e ressuscitou. E isso mudou a história. Tanto que nós temos um marco na história. Nós estamos no ano de 2020, depois de Cristo, depois da sua vinda, depois da sua obra. E a principal obra de Cristo foi a sua morte e a sua ressurreição. Nós sabemos que todos aqueles que conhecem a história e que se envolvem com a história da morte e da ressurreição de Cristo, elas também veem a diferença que isso faz na sua vida. Todos aqueles que são verdadeiramente impactados pela morte e ressurreição de Cristo, também nunca mais serão os mesmos. E nós vemos nesse texto aqui a história de algumas mulheres que foram impactadas justamente por todo esse contexto. Mulheres que participaram da morte de Jesus, mulheres que participaram do sepultamento de Jesus, e mulheres que agora, nós olhamos nesse texto, que estão participando do momento da ressurreição de Jesus. Se você olhar aí para a sua Bíblia, no capítulo 23, que é um capítulo atrás, os versos 55 e 56, o texto vai dizer assim: as mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram, segundo o mandamento. Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Nós, quando olhamos para essas mulheres, como é que elas estavam nesse momento, o Evangelho de João vai dizer que elas choravam muito. Aqui o texto vai dizer no verso 4 que elas estavam perplexas e ficaram ainda mais perplexas ao encontrarem a pedra removida. E ao olharem lá para dentro e não verem nada, não verem o corpo de Jesus. O Evangelho de João diz que, no primeiro momento, elas correram chamar João e Pedro. E que João e Pedro, eles vieram. Mas a Bíblia vai dizer que eles não se lembraram, que eles não atentaram para aquilo que Jesus tinha dito a respeito de que teria que ressuscitar, e eles simplesmente voltam para casa. Então a situação que já estava ruim, que já estava difícil, ficou ainda pior, porque elas estavam sofrendo, primeiro, por causa da injustiça humana feita com Jesus, seu mestre, e com seu amigo. Por causa da dor da morte de alguém tão importante e tão próximo, e que fez tanto bem a elas. Depois, por também chamarem os líderes, aqueles que estavam com Jesus, e que talvez pudessem ter alguma resposta, dar alguma solução
para essa situação que elas encontram. E eles vêm, eles olham e eles não têm resposta alguma para dar. E agora elas estão aqui com o coração angustiado, cheio de dúvidas, não respondidas, cheias de insegurança e cheias de temor. Mas o texto termina dizendo que elas estavam, no verso 10, muito diferentes. Diz aí que essas mulheres, verso 10, que eram, ou melhor, no verso 9, que elas, voltando do túmulo, anunciaram todas as coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Antes elas queriam respostas, inclusive apelaram aos 11, mas não tiveram resposta. Agora são elas que levam a resposta para os 11. E a Bíblia também vai dizer de Pedro, que no primeiro momento chega ali, como nós vemos lá no Evangelho de João, olha para todas aquelas coisas e não atenta para o que isso significa. E vai dizer no verso 12 que ele, depois, ele vem, ele corre para cá mais uma vez, abaixando-se, não viu nada senão os lençóis, mas que ele, depois de ter visto isso, depois de ter ouvido o que as mulheres falaram, ele foi para casa maravilhado com o que havia acontecido. E o que havia acontecido? O verso 6 vai nos dizer: ele não está aqui, mas ressuscitou. As mulheres então anunciaram essa verdade aos 11. Diz no verso 5: estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos o que vive? Ele não está mais aqui, mas ele ressuscitou. E a vida delas, esse momento delas, foi transformado. Pessoas que primeiro seguiam a Jesus, confiando em Jesus, tinham toda a esperança em Jesus, mas que diante da morte de Cristo, no primeiro momento, sem compreenderem, perderam toda a sua esperança que tinham colocado em Jesus e toda a sua esperança que tinham proposto no seu coração por causa de Jesus, mas que agora essa esperança, ela é novamente acesa pela verdade e pelo fato de que Jesus não somente morreu, mas que Jesus também ressuscitou, venceu a morte e está vivo. A morte e a ressurreição de Cristo, o fato mais extraordinário da história. Por que que esse fato é o fato mais extraordinário da história? Primeiro, pelo fato de que não se vê pessoas ressuscitando todos os dias. Mas Jesus mesmo havia ressuscitado algumas pessoas. E não é simplesmente pelo fato da ressurreição, mas pela obra feita através dessa ressurreição. Por Cristo, ele mesmo ter morrido e ele mesmo ter ressuscitado. Cristo não precisou que viesse um outro para ressuscitá-lo, mas ele é enviado por Deus, morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. E isso é importante, por quê para nós? Porque a morte e a ressurreição de Cristo nos revelam como buscar e encontrar a verdadeira espiritualidade. A morte e a ressurreição de Cristo são importantes e extraordinários, porque nos revelam como buscar e encontrar a verdadeira espiritualidade. Há uma pergunta crucial nesse texto. A pergunta é a pergunta dos anjos, que voltam-se para as mulheres e dizem o seguinte: por que buscais entre os mortos ao que vive? E aí nós estamos estudando, e você que é aqui da igreja deve ter acompanhado, sobre o Evangelho na vida. E nós, olhando através das lentes da Bíblia, nós compreendemos que a cidade, ou as cidades, são lugares onde nós somos protegidos, onde a justiça ela acontece no projeto de Deus, também onde a cultura e a ciência são desenvolvidos para a honra e glória de Deus e para o bem do próximo, mas também a cidade é um lugar onde as pessoas buscam e encontram espiritualidade. Embora se queira ignorar esse assunto da espiritualidade, muitas vezes reduzir a sua importância, isso existe desde a origem do ser humano.
Desde os primeiros estudiosos, desde aqueles primeiros questionadores sobre a vida, são as questões existenciais. Todos nós já nos perguntamos de onde viemos, para onde vamos, quem somos nós? E, de fato, a ciência e a espiritualidade, elas procuram responder a essas questões. Existe um erro quando se diz assim, ou se tenta dizer, que a religião, ela trata de coisas que não existem e que dentro disso as pessoas ficam teorizando entre coisas que não existem e que não são reais. E que a ciência, sim, ela trata de problemas que existem e por isso a ciência então está dando resposta de problemas reais a pessoas reais que precisam então ter essas respostas. Mas a verdade é que no passado esse degrau entre as ciências e aqueles setores ou as religiões que tratam da espiritualidade, ele não era tão grande, não havia tanto espaço. E a verdade é que tanto a religião que trata das coisas espirituais quanto a ciência, eles tratam de problemas reais, de pessoas reais, e estão tentando dar respostas verdadeiras e reais, que abençoem, que ajudem, que tirem as pessoas dos problemas que ela tem. Quer ver um exemplo de que a religião e de que a ciência, elas abordam de coisas a respeito de coisas que são reais? Tanto a ciência quanto a religião procuram responder a respeito da morte. A morte não é um conceito, a morte é um fato, é alguma coisa real, é algo que acontece, é algo que alcança todo ser humano. Não interessa se ele é cristão, se ele não é cristão, se ele é judeu, é budista, islâmico, ou se ele é um ateu, que não acredita nas questões espirituais e que elas não têm nenhuma importância e que a ciência e a espiritualidade devem ficar longe umas das outras. A morte é um fato e a ciência, ela tenta responder para nós. O que acontece depois da morte? Talvez você já tenha se perguntado, o que é que vai acontecer comigo depois da morte? E as religiões também tratam com esse problema real que é a morte e sobre aquela realidade que é o que é que vai acontecer depois da morte. Nós estamos dizendo aqui que a morte e a ressurreição de Cristo, elas são extraordinárias, é um momento histórico mais extraordinário e importante. Por quê? Porque ajuda, revela para o homem como buscar e encontrar a verdadeira espiritualidade. Por que eu afirmo isso? Porque ao longo da história, tanto estudiosos quanto religiosos, eles criaram conceitos e explicações a respeito daquilo que acontece com o ser humano após a morte. Mas só uma pessoa passou pela morte e voltou da morte. Só um homem morreu e voltou da morte 3 dias depois disso. Se você olhar para aquelas pessoas que são líderes, ou de religiões, ou daquelas que fizeram conceitos a respeito desse assunto, explicando a vida e a morte, todas elas ou estão em seus túmulos, ou elas ainda estão vivas, falando a respeito de como é que deve ser e de como que elas entendem que será. Mas Jesus, que já morreu, não está no seu túmulo. Jesus está vivo. Jesus conhece a morte de frente. Jesus viveu a morte. E por isso ele pode dizer para nós, não é um conceito apenas criado na mente de Jesus. Não é uma ideia ou uma teoria que Jesus, de repente, ele tirou de algum lugar, um pensamento que veio, um sonho que ele teve, qualquer coisa dessa forma. É a verdade. É a verdade porque ele morreu e porque ele ressuscitou. E ele então pode falar a respeito do que é a morte, da onde veio a morte e como vencer a morte. Porque ele morreu e ele ressuscitou e está vivo.
Nenhuma outra pessoa tem esta autoridade. Jesus também tem autoridade, e aí nós podemos ouvir o que ele diz primeiro, porque é um fato que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, assim como é um fato que nós morremos e teremos que enfrentar a morte. E as explicações que Jesus dá a respeito disso não são cogitações, mas são também fatos, são verdade, são a única e verdadeira espiritualidade em que se pode confiar, porque ninguém mais morreu e ressuscitou como nosso Senhor Jesus. A Bíblia também vai dizer, lá em João, capítulo 3, João, capítulo 3, a respeito da origem de Jesus. Jesus mesmo vai dizer a respeito dele o seguinte, João, capítulo 3, os versos 31 até o verso de número 34 diz assim: quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem toda a vida lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Jesus é o enviado de Deus. Jesus, ele não está imaginando como é que é a eternidade. Mas Jesus, a Bíblia diz que ele é o Filho de Deus, o Verbo de Deus, que está no princípio com Deus, que esteve no princípio com Deus, que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então a espiritualidade ensinada por Jesus, proclamada por Jesus, é a única e verdadeira espiritualidade. Não há outra que se tenha provas, não há outra que se tenha evidências, assim como esta que vem por causa da morte e da ressurreição de Jesus. E é interessante que Jesus ele vai dizer aqui no próprio texto de Lucas, quando elas estão ali confusas ainda conversando com o anjo vai lembrar a elas que Jesus havia dito o seguinte: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. E ele diz ainda no verso 6, vocês se lembram como ele preveniu vocês estando ainda na Galileia? Onde é que Jesus estava? Jerusalém. Ele estava em Jerusalém. Ele avisou antes. Jesus, aquilo que ele ensina a respeito da espiritualidade e os fatos que ele inclusive fala antes deles mesmos terem acontecido, eles não são fruto de intelectualidade, de conclusões que o cérebro humano pode chegar a ter. Mas é Jesus simplesmente dizendo como é que é a eternidade, como é que se tem comunhão com Deus, como é que nós somos, o que nós precisamos. É Jesus simplesmente contando para nós. Por várias vezes, Jesus vai pré-anunciar a sua morte e ressurreição. E é interessante a riqueza de detalhes, porque nós vemos aqui ele dizendo o seguinte, que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia, muito antes de acontecer. Jesus também disse em Lucas, capítulo 19, verso 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Quem é o perdido? O perdido é aquele que não sabe para onde vai. É aquele que não sabe em que crer. É aquele que não sabe aonde está e o que fazer. E o Filho do Homem veio para buscar e para salvar o perdido. Como é que ele fez isso? Através da sua morte e da sua ressurreição. Jesus, então, que morreu, ressuscitou, que pode falar a respeito de morte, a respeito de eternidade, a respeito do Pai, a respeito de céu, a respeito de inferno, a respeito de juízo final, a respeito de todas essas coisas, a respeito de quem nós somos. Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. E há também uma evidência nesse texto. Quando nós olhamos para o capítulo 24, o verso 5, a pergunta é a seguinte:
por que buscais entre os mortos ao que vive? O grego, ele tem duas palavras usadas para buscar ou procurar. E elas são encontradas em Marcos, capítulo 1, versos 36 e 37. Marcos, capítulo 1, versos 36 e 37, onde nós lemos o seguinte, falando dos discípulos: procurando a Jesus, procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, disseram: todos te buscam. Nesse texto, nós temos as duas palavras. No verso 36, quando diz assim, procuravam-no diligentemente, é uma das palavras em grego que a ideia é, onde é que está ele, em que lugar aqui por perto ele está. Mas a outra palavra, que é zetel, que está aqui na resposta, ou melhor, na fala deles para Jesus, quando eles dizem, todos te buscam. Essa busca não é apenas para saber onde é que estava o corpo físico de Jesus, mas essa busca é porque Jesus já estava ensinando, já estava expulsando demônios, Jesus já tinha feito curas, e as pessoas estavam ouvindo a seu respeito, e estavam vendo nele o cumprimento da promessa que Deus fizera no passado, e estavam vindo para procurar a Jesus, para encontrar o Cristo, para encontrar o Messias, para buscar e encontrar aquele que pode ensinar e dar sentido para as vidas deles que estavam procurando e nós para as nossas vidas. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 22, nós vamos ler o seguinte, diz assim, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Essa palavra buscam sabedoria é a mesma ideia zetel. Qual que é a ideia aqui? É que havia uma característica das pessoas que estavam tentando explicar Jesus. A característica dos judeus era pedir sinais. E a característica dos gregos era tentar raciocinar a respeito, mas estavam buscando compreender a Jesus, quem ele era e tudo que ele fazia. Marcos no capítulo 8, verso 11, nós vamos encontrar mais uma vez essa palavra. Marcos capítulo 8, verso 11, vai dizer assim, e saindo, os fariseus puseram-se a discutir com ele, e tentando-o, pediram-lhe um sinal do céu. Então, eles procuravam a Jesus e tentando definir e entender Jesus, quem sabe alguns até provar Jesus, mas o fato é que eles pedem um sinal do céu para que Jesus pudesse provar quem ele é. Em Mateus 18, versos 38 e 40, Jesus diz que não vai dar nenhum outro sinal, a não ser o sinal que foi dado, o sinal de Jonas. Qual é o sinal de Jonas? O fato de Jonas ter ficado sumido da face da terra por um tempo, porque ficou no ventre do peixe, e aí no terceiro dia, ele ser largado lá no lugar e as pessoas verem ele de novo. Que sinal é esse? O sinal da morte e da ressurreição de Jesus. Jesus diz, vocês querem compreender, vocês precisarão olhar para o sinal que eu vou mostrar. Que sinal é esse? É a morte e a ressurreição de Jesus. E por último, o Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, versos 20 e verso 21, vai nos dizer o seguinte: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. O que é que esse texto está dizendo para nós? Esse texto responde para nós como é que nós vamos ser. O que é que nós podemos esperar? Porque ele está dizendo aqui
que Ele transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Então, quando pensamos sobre a vida após a morte, nós temos resposta que vem da morte e da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não são conceitos, isso são fatos. É fato que Jesus morreu, é fato que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, é fato que tudo aquilo que ele falou é verdade. E se é verdade, tudo aquilo que Jesus falou é a verdadeira espiritualidade. A espiritualidade que nós precisamos para viver nos nossos dias, para tratar. E há muitas pessoas que acham que a espiritualidade fica separada das outras áreas da nossa vida. Mas a espiritualidade trata, inclusive, de como é que nós vivemos em casa, como é que nós educamos os filhos, como é que nós trabalhamos e todas essas coisas, porque são os ensinamentos que estão na palavra de Deus. A morte e a ressurreição de Cristo são fato e não conceitos. Os ensinos de Cristo são fatos e não conceitos derivados de raciocínios que vêm de livros e de estudos. Não que eu esteja desprezando essas coisas, mas o fato é que Jesus Cristo, ele não está tirando um raciocínio, não está falando de uma probabilidade, mas Jesus Cristo está falando a verdade. E ele mesmo vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí talvez você possa dizer: mas isso é verdade? É um fato mesmo? Bom, isso é uma questão de fé, mas não só de fé. Há estudiosos que colocam alguns pontos para que aquilo que aconteceu com Cristo, ele seja comprovado. Isso não vai ser suficiente se você não tiver fé, mas eu vou compartilhar com você. Primeiro, a comprovação histórica. A Bíblia vai dizer que mais de 500 pessoas, elas viram o Cristo ressurreto. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 15. E essa é a comprovação histórica. Testemunhos históricos, pessoas que viram Jesus ressurreto. Nós também temos a coerência. O que é isso, coerência? Há religiões e há mitos que surgem em lugares que não existem e que falam de pessoas que não existem. A história de Jesus, ela acontece na história, no povo que existe, na cidade que existe, com pessoas que existiram, pessoas que viram, pessoas reais. É uma realidade, não é uma invenção, mas é uma história. Na verdade, não é Jesus que está na nossa história, mas é a nossa história, é que está na história de Jesus, porque ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio e ele é o fim. Também há o critério da rejeição. O que é isso? Os autores antigos não rejeitam a existência de Jesus. Os modernos talvez cogitem sobre isso, mas os antigos, eles não rejeitam. E o último critério é interessante, o critério do embaraço. E diz assim: nenhum cristão em sã consciência teria inventado a morte humilhante do seu Senhor e a ressurreição de Cristo, sendo isso uma mentira, e morrido por essa mentira. Como que os primeiros cristãos, eles morreram? Eles morriam cantando. Eles morriam orando pelos seus executores, para que eles conhecessem a verdadeira espiritualidade, para que eles conhecessem o amor e a graça de Deus. Jesus Cristo, sua morte e ressurreição, revelam para nós a verdadeira espiritualidade. E a segunda coisa, por que a morte e a ressurreição de Cristo? Esse é o fato mais impressionante, mais importante, né, que aconteceu na história, porque é também aquele fato que revela para nós o conteúdo, a mensagem do que é viver e como viver a verdadeira espiritualidade. Quando nós perguntamos para as pessoas que querem fazer parte da igreja, o que é que Jesus fez por você? As pessoas respondem assim: Jesus morreu e ressuscitou por mim.
E aí você fica pensando, não entendi, você que não conhece, quem sabe o cristianismo. Jesus morreu e ressuscitou por mim. E aí nós precisamos ir para Romanos, capítulo 5, um versículo só, o verso 25, e pensarmos a respeito do que foi a morte e a ressurreição de Cristo e qual é a mensagem que a morte e a ressurreição de Cristo traz ou que Cristo traz. Romanos, capítulo 5, o verso 25, melhor, capítulo 4, o verso 25, que diz assim: o qual, falando de Jesus, foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Duas coisas. A primeira, foi entregue. Ele morreu por causa do nosso pecado. Segunda coisa, ele ressuscitou para a nossa justificação. O que isso significa para nós? O livro de Gênesis conta a história que Deus criou homem e mulher perfeitos para viverem em perfeita adoração, num lugar perfeito, o jardim perfeito, e que Deus então colocou uma árvore no jardim e disse que no dia em que eles comessem dessa árvore, certamente eles morreriam. Vem Satanás, se esgueira no meio desse jardim, entra no meio desse jardim e tenta Adão e a sua esposa. Na verdade, ele tenta primeiramente a Eva, mas os dois, eles se voltam contra Deus, se rebelam contra Deus, desobedecem a Deus, caem na cilada do diabo. E aí acontece que quando Deus vem, primeiro eles se escondem. Qual era a penalidade se eles desobedecessem a Deus? Era a morte. Era a morte. O que é que Adão, ele faz quando Deus, depois que ele os chama do seu esconderijo, e ele diz assim: vocês comeram? Adão diz assim: foi ela. Adão, que deveria cuidar da sua esposa, cuidar do jardim, que deveria orientar a sua esposa, ele tenta aí condenar ela à morte e sair ileso. O que Jesus Cristo fez foi o contrário do que Adão e muitas vezes nós tentamos fazer com o outro, que é de sair aí das nossas responsabilidades. Jesus, ele morreu por causa do nosso pecado. Na cruz, ele estendeu os braços e atraiu sobre si toda a ira que era sobre os nossos pecados, ele atraiu sobre si mesmo. Ele morreu no nosso lugar, de forma que a última palavra de Jesus é tetelestai, que significa está consumado ou está pago. A ideia é de que não apenas Adão, mas a Bíblia também vai dizer que o salário do pecado é a morte. Toda a humanidade em pecado merecia a morte. E Jesus, quando ele morre, ele leva sobre si a nossa condenação e o nosso pecado. Quando nós vamos para Isaías, no capítulo 53, nós podemos ver por várias vezes, 12 vezes, o texto nos dizendo, profetizando a respeito que Jesus faria, de que ele levou sobre si a nossa condenação. Verso 4 diz ali: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Verso 5 diz assim, que ele foi traspassado pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre eles, sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O verso 6 vai dizer uma vez aí o seguinte: cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E aí, finalmente, ou melhor, no verso 7 ainda, 4 vezes ele foi oprimido e humilhado, e não abriu a boca, como um cordeiro que foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Ele foi oprimido e humilhado em nosso lugar. E por último, no verso de número 8, no finalzinho vai dizer assim: por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Por que Jesus morreu? Para que nós não morrêssemos. Para que o pecado não mais, para que a ira de Deus não caísse mais
sobre nós, mas para que nós fôssemos livres e libertos do pecado. Mas não é só isso. A Bíblia vai dizer: bem-aventurado aquele cujo pecado é perdoado e cuja iniquidade ela é perdoada. Mas foi muito mais que Jesus fez por nós. Além de Jesus ter nos perdoado, Jesus, ele também nos justificou. Ele nos perdoou através da sua morte, levando sobre si a condenação, abrindo os braços e recebendo a morte e a condenação. Mas a Bíblia diz que ele, ao ressuscitar, ele ressuscitou para a nossa justificação. Justificação é nós sermos declarados justos com base na justiça de Cristo. Mas ser declarado justo com base na justiça de Cristo é muito mais do que apenas nós estarmos zerados com Cristo. Nós sermos vistos como alguém que não tem agora nenhum pecado e nenhuma condenação sobre nós. Mas é Jesus colocar o manto da sua própria justiça, da sua obediência, da maneira que ele agradou a Deus sobre nós. E Deus então nos olhar agora em Cristo. E ao olhar para nós, ao invés de olhar para nós com ira, Deus olha para nós com alegria, porque a justiça de Cristo está sobre nós. E Cristo adorou a Deus de maneira perfeita e maravilhosa, e nós então somos aceitos por Deus na sua presença e recebemos todas as bênçãos que Deus tem, não por causa de nós, não só porque nós agora não temos o pecado, mas por causa dos méritos, da justiça, da obra que Jesus Cristo fez, não só na cruz, mas em todo o tempo. Jesus agradou a Deus perfeitamente. Nós então olhamos para a cruz e a morte de Jesus, e ali nós recebemos misericórdia. Não nos foi dado aquilo que nós merecíamos, fomos livres da condenação e da morte. E olhamos para o túmulo vazio, olhamos para a vida de Jesus, os méritos de Jesus que são colocados sobre nós. E nós vemos então a graça de Deus sobre a nossa vida, quando nós recebemos aquilo que nós não merecíamos, mas que foi conquistado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a outra face da justificação. É através dos méritos de Cristo nós temos as bênçãos, nós temos as promessas, nós temos a comunhão com Deus e nós temos a vida eterna. Essa mensagem é o Evangelho, que tem a má notícia e a boa notícia. A má notícia é que nós somos pecadores e que se nós não reconhecermos isso e buscarmos a obra do Senhor Jesus em nosso favor, nós estaremos perdidos. Teve um homem que disse o seguinte, Thomas Watson: enquanto o pecado não for amargo, Cristo não nos será doce. Nós precisamos olhar para a mensagem central do Evangelho e da verdadeira espiritualidade, que acontecem plenamente na obra de Cristo, na sua morte e na sua ressurreição, e que isso é oferecido a nós através da fé, e crermos nessa obra, crermos que somos pecadores, cremos que não merecemos nada de Deus, nem o céu, nem a vida eterna, mas merecemos condenação e morte, mas que por causa da morte de Cristo, nós fomos perdoados. E por causa da ressurreição de Cristo, nós agora somos agraciados por Deus e temos acesso a todas as bênçãos, não conquistadas por nós, mas por Cristo Jesus. A Bíblia ainda diz que Jesus, ele tendo feito a paz pelo sangue na sua cruz, por meio dele, ele está reconciliando consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Nós não vamos entrar nesse assunto, mas a base da restauração de toda a criação é também a sua morte e a sua ressurreição. Por que então que a morte e a ressurreição de Cristo são o fato mais importante e extraordinário da história? Porque nos revelam sobre como buscar e experimentar de fato a verdadeira espiritualidade. Jesus é aquele líder de uma das religiões entre muitas, de um dos ensinos entre muitos, mas aquele que pode dizer a respeito do céu, que pode dizer a respeito da morte, que pode dizer a respeito de todas essas coisas, porque ele passou pela morte,
Ele viveu a morte e voltou para dizer, é assim, é desse jeito. A Páscoa, ou a ressurreição e a morte de Cristo, a morte e a ressurreição de Cristo, é também o fato mais importante e extraordinário da história, porque revela a nós como é que nós podemos alcançar e experimentar essa verdadeira espiritualidade. É crendo na morte e na ressurreição de Cristo, como o amor de Deus, entregando o seu Filho para morrer no nosso lugar, para que nós sejamos salvos. E o texto termina dizendo que há duas maneiras de reagir a essa espiritualidade verdadeira, que ela é revelada através da morte e da ressurreição de Cristo. Diz ali que Pedro, ele foi, se levantou, e quando ele olhou para os lençóis, não viu mais nada, mas a Bíblia diz que ele retirou-se para casa maravilhado com o que havia acontecido. E também as mulheres, ao entender e compreender que Jesus havia ressuscitado, elas agora não estão mais em dúvida, mas elas anunciam e vivem agora para falar daquilo que é verdade. Não é uma religião, é a verdade. Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Mas a Bíblia diz no verso 11 que algumas pessoas, elas viam essas palavras como se fossem um delírio. Verso 11, tais palavras lhes pareciam um como delírio e não acreditaram nelas. Ainda hoje, nós podemos olhar para tudo isso que foi falado aqui, para tudo isso que a Bíblia revela, tudo isso está na palavra de Deus. E algumas coisas, alguns historiadores dizem a respeito das hipóteses, de comprovar a historicidade de Cristo. Mas olhando para a morte e ressurreição de Cristo, que são um fato, nós então somos desafiados a viver a verdadeira espiritualidade, a abandonar todas as nossas outras crenças que não têm tanta solidez como aquilo que é atestado por aquele que não fala sobre o que vai acontecer depois da morte apenas, mas aquele que morreu e ressuscitou. Esse que morreu e ressuscitou não fala só sobre morte e vida, mas fala sobre o seu Pai, sobre a sua vontade, sobre a sua palavra, sobre quem somos nós, sobre o que nós precisamos. Fala todas essas coisas. Fala que Deus nos ama de tal maneira que deu e entregou Ele mesmo, o seu Filho, para que na cruz morresse no nosso lugar, levando todos os nossos pecados, e que ao ressurgir, ao ressuscitar, então através da sua vida nos justifique, e assim nós podemos estar diante da presença do Pai. Você liga para a espiritualidade? Você acha isso importante? Jesus disse que é. Jesus morreu por isso. E Jesus ressuscitou por isso. E nós somos convidados, então, a olhar para a morte e para a ressurreição de Cristo e respondermos a essa revelação sobre a verdadeira espiritualidade. O que vai acontecer quando nós morrermos? Há muitas versões. Como é que nós devemos viver? Há muitas versões. Mas Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Esse que nasceu, esse que viveu, esse que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Receba Cristo como seu Senhor e Salvador. E assim como Pedro, viva uma vida maravilhada com a graça e com a bondade do nosso Senhor. Feliz Páscoa. Deus te abençoe. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, nós celebramos a tua Páscoa. Adoramos, ó Deus, o Senhor na beleza da tua santidade. Ó Deus, e olhamos para a morte e ressurreição de Cristo. E dizemos, como disse o apóstolo Paulo, graças a Deus pela vitória em Cristo Jesus. Graças a Deus, porque agora não somos mais o perdido, mas porque encontramos aquele que responde às nossas questões, ou melhor, fomos encontrados por aquele que veio buscar e salvar o que se havia perdido.
Senhor, se nessa Páscoa há muitas pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus, que ainda não conhecem os caminhos que são abençoadores ao ouvir as instruções e a vontade do nosso Senhor Jesus. Que essa Páscoa possa ser um tempo de receber a nova vida em Cristo Jesus. Em nome dele que oramos. Amém. Deus te abençoe. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e a consolação e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos vós, hoje e para todos sempre. Amém.